Muito bem, então vamos dar continuidade, àquela proposta de estudando o Evangelho. E na noite de hoje, então, vamos ver o tema, o maior mandamento, que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22º, versículos de 34 a 40. Então, dando continuidade no Estudando o Evangelho, a proposta hoje será uma reflexão do tema, o maior mandamento. E esse é o texto a ser refletido. Então diz assim: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, isso foi extraído do Evangelho de Mateus. Então, vamos entender, justamente essa passagem do Evangelho, que ela nos traz grandes observações e reflexões. Primeiramente, nesse primeiro versículo, então a gente vê que os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. Quem eram essas pessoas? Não eram pessoas simples, não eram pessoas qualquer. Eram pessoas estudiosas, conhecedores da Escritura, que traziam cada qual convicções próprias a respeito da própria Escritura. Então, esse trecho faz referência à passagem onde o Cristo, sendo questionado pelos saduceus a respeito da imortalidade do ser, como seria a situação de uma mulher que houvesse casado com vários irmãos do esposo? E por que isso? Porque dentro da lei judaica, naquele momento que eles viviam, existia uma determinada lei que dizia o seguinte: caso a mulher viesse a ficar viúva e o seu esposo tendo outros irmãos, ela era obrigada a casar com o irmão mais velho do seu esposo falecido. E se tivesse mais, e se esse viesse a morrer, desencarnar, aí casaria com o outro irmão, se existisse, e assim sucessivamente. Então, de repente, e a família eram numerosas naquela época, então, de repente, essa mulher poderia ter que contrair matrimônio com vários esposos, todos irmãos entre si. Então, era a lei. Aí, então, os saduceus, dentro da proposta do Cristo, porque o Cristo estava ampliando a ideia da vida, estava mostrando muito a relação que nós deveríamos ter após a morte, o desencarne. Como seria isso? A razão pela qual deveríamos ter uma vida, uma existência ilibada, para justamente fazer jus ao reino dos céus. Então, por isso que os saduceus queriam, então, na realidade, deixar Jesus numa situação difícil. E por isso que faz esse questionamento. Mas quem eram os saduceus? Eles, esse grupo, não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição. Se não acreditava nem na imortalidade, muito menos na ressurreição. Então eles achavam que morreu, acabou. Seria como os materialistas de agora. Então, como Jesus falava sempre do que viria após a morte, após a reforma íntima, por isso que eles fazem esse questionamento, porque eles não acreditavam na imortalidade. E
na existência dos anjos, bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte. Então, isso nos faz lembrar algumas culturas ainda hoje existentes que acredita que Deus vai já gratificar a conduta nossa na própria existência. Né? Então, existem nações com esse pensamento. Por isso que eles acreditam que a pessoa que está abastada financeiramente, materialmente, é que Deus está compensando pela sua forma de viver, de ser e de agir. Né? Então, os saduceus, eles fazem esse questionamento porque eles não acreditavam na imortalidade. E os fariseus? Os fariseus, por sua vez, eles eram os observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Inimigos das inovações. E Jesus estava trazendo uma grande inovação, tanto que ele vem trazer o evangelho, que quer dizer boa nova. Ele vem mudar a concepção de Deus. Ele vem estender a vida além da sepultura. Ele vem dizer que nós somos irmãos. E que então as castas existentes, elas não deveriam existir da forma que existiam. E como hoje até algumas nações ainda trazem essas castas muito rígidas, não permitindo, né, a miscigenação. E muitos eram muito orgulhosos e excessivo desejo de dominação. E Jesus estava justamente mostrando que deveríamos viver com o necessário. Não deveríamos ter ambições além das necessidades básicas de sobrevivência. E como aqui já foi falado inúmeras vezes, desculpem, que eu estou saindo de um resfriado. E sobre o supérfluo. Desculpe. Continuando, no versículo seguinte, então vem. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou mais uma vez, tentando, questionando, não para aprender, não para se esclarecer, mas para mostrar que Jesus estava indo contra as Escrituras, contra tudo aquilo que eles acreditavam até então. Então, Jesus faz o seguinte, ele era constantemente vigiado e atentado pelos doutores da lei e castas que administravam o templo e as sinagogas. E Jesus mesmo disse, eu não vim destruir a lei, e sim dar-lhes cumprimento. Porque, na realidade, essas castas, os saduceus, os escribas, fariseus, doutores da lei, eles estavam, com o passar do tempo, desvirtuando a finalidade das escrituras sagradas para colocar interesses particulares. Então, eles estavam começando a adulterar a essência das escrituras. E Jesus, então, estava reavivando o conceito essencial das Escrituras. E isso estava incomodando. Como nós vimos, os fariseus eram muito orgulhosos e ambiciosos. E Jesus falava totalmente contrário ao orgulho e à ambição. Então, eles queriam eliminar Jesus, né, do convívio com o povo para não influenciar o povo. Muito bem. E aí, a questão, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Como o mestre mesmo dissera, ele não viera destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porém, aqueles homens estavam incomodados com os ensinos deixados por Jesus, os quais contrariavam seus interesses, como acabamos de citar. Então, eles não queriam, na realidade, saber, porque eles tinham conhecimento dos ensinamentos, qual seria o maior
ensinamento. Então Jesus lhes responde: amarás ao Senhor teu Deus e de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por que Jesus cita desta forma? Porque, na realidade, ele resgata, né, esse mandamento que está em Deuteronômios e em Levítico. Está textualmente desta forma. Então, que são os livros, o Pentateuco de Moisés, né? É a base das Escrituras. Então, Jesus, respeitando as Escrituras e trazendo em evidência os ensinos desta, lembra o que está escrito em Deuteronômio e em Levítico. Assim, restaurando o verdadeiro ensino em relação às leis impostas pelos doutores da lei. Percebe? Então, Jesus relembra, mostra a eles aonde está, o que eles deveriam focar, qual seria a obrigação destas caças, destes homens, que tinham a responsabilidade de passar ao povo, porque o povo era analfabeto, o povo não sabia ler e escrever. Então, eles que traziam, né, o conhecimento da leitura e, com isso, eles se aprofundavam no conhecimento, eles tinham a obrigação de levar ao povo, de uma forma simples, clara, objetiva, o que as Escrituras estavam sugerindo, pedindo. Mas eles desvirtuavam esses conceitos porque eles tinham ambições. Então Jesus, ao dar a eles aonde estava na Escritura, vai fazer com que eles se calassem. Porque ao mesmo tempo achavam que ele estava contrariando as Escrituras, Jesus está reafirmando. Não, está ali. Vocês que não estão interpretando e levando ao povo como deve ser explicado. E vejam vocês que isso se repete constantemente ao longo dos tempos. As pessoas pensam alguns versículos, pensam algumas frases da Bíblia e fazem a interpretação que acharem conveniente, sem a preocupação de estarem com a verdade, sem a preocupação de ver aquele texto que eles extraíram um trecho, o que aquele trecho está dentro de um contexto. Então, por isso que se torna muito perigoso quando as pessoas são tendenciosas e não procuram, né, expor a verdade. O que aquela mensagem da Bíblia quer nos trazer de consolo, de esperança, né, e de apoio ao nosso progresso. Assim, restaurando verdadeiros ensinos em relação às leis impostas pelos doutores da lei. Continuando, Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. Vamos agora entender, se no slide anterior a gente viu a origem, agora entender o significado desse texto. Porque é essa a razão pela qual as pessoas que trazem o conhecimento da Bíblia, o conhecimento do Evangelho, têm que levar ao povo, levar ao próximo esse entendimento. Porque nem todos, às vezes, conseguem extrair, né, a essência de um ensino. Assim, essa ordem de amar a Deus traz um significado, porque tudo que está na Bíblia tem uma razão de ser. Um ponto, uma vírgula, uma palavra, desde que ela não foi alterada na sua tradução, diga-se de passagem, mas se nós pegar no original, tem um significado específico. E desta forma, o coração, né, é a primeira, de que devemos amar o Senhor de todo o teu coração. Por quê? Porque é o centro da vontade, das escolhas, das intenções,
do sentimento, das emoções, enfim. Então, coloca-nos como prioridade absoluta. Então, os nossos sentimentos, né, a nossa escolhas tem que estar pautada de acordo com a vontade de Deus, que aqui já foi dito. O que é essa vontade de Deus? A lei do amor. E o que ela pede? Que toda a criação esteja em harmonia. Quando nós saímos desse compasso harmônico, então nós temos que retornar, nós temos que buscar. E isso se dá através de esforço. Esforço em reconhecer que estamos em desarmonia. Nos esforçarmos para nos harmonizarmos. E assim compor a criação de forma harmônica. Então, por isso que primeiro vem o coração. Porque nós temos que, tudo que nós fazemos tem que haver com sentimento, com sinceridade. Porque tudo que vem com segundas intenções não passou pelo coração, passou pela mente. Porque você articulou, você mediu, você aferiu conquistas, retorno, proveitos. E quando tudo que nós viermos a fazer tem que partir do coração, daquele sentimento sincero, espontâneo, verdadeiro, sem nenhum interesse. Mas ele acrescenta também, e de toda a tua alma. Ou seja, amar a Deus de toda a alma significa entrega total, busca pela maturidade espiritual, confiança inabalável, ou seja, a fé. Então, quando nós falamos alma, é a nossa essência, porque nós somos espíritos. Quando encarnados, chamamos alma. Mas nós não falamos assim, a alma do violão, né? Ou seja, o que o violão produz, aquele instrumento, né? A sua musicalidade. E nós, o que nós produzimos por sermos filhos de Deus? Justamente a proposta de evoluir, de amadurecer, de sermos puros espíritos. Então, por isso, quando ele fala de toda a sua alma, ou seja, de toda a maturidade que devemos buscar. E essa busca, ela tem que ser com convicção. Reconhecer que estamos ainda imaturos, que precisamos conhecer, aprender, vivenciar com toda intensidade, atrelado ao coração, que é com toda a sinceridade da alma. Então, o único interesse, se assim podemos dizer, que devemos ter é o de evoluirmos espiritualmente. E ele diz, finalmente, e de todo o teu entendimento. Por quê? O entendimento, na visão hebraica, representa a razão, o intelecto e a sabedoria. Então, é você agir as suas escolhas com discernimento. Você raciocinar não pela impulsividade, como sempre é dito, não pelo instinto, mas pela razão, pelo bom senso. Por isso que nós devemos ter esta tríade para amar a Deus, utilizando da razão, dando todo o potencial que trazemos com um sentimento puro, sem segundas intenções ou interesses. É esta a forma que devemos amar a Deus. Essa é a condição plena do amor que os gregos chamam amor ágape, que é aquele amor desinteressado, que é aquele amor verdadeiro, que é aquele amor que você é o que é. Não importa se você é mais ou menos intelectual, evoluído, não. Mas a sua essência é dessa forma e dessa forma que você quer melhor se prestar a servir. Percebe? Assim,
ele conclui: este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, devemos priorizar em nossa vida, nas diferentes existências que teremos, a vontade do Pai, ou seja, a lei do amor. Ou seja, a nossa evolução espiritual a fim que conquistemos a condição de espíritos puros. É isso que nós deveríamos entender, que a cada existência, a cada capítulo da nossa experiência, nós temos que aproveitar para nos tornarmos espíritos amadurecidos, que tenhamos conhecimento, que saibamos compartilhar, que saibamos conviver com o próximo, sem interesses materiais, sem desvirtuar o nosso objetivo, porque o nosso objetivo é espiritual, porque somos espíritos. É que quando ingressamos na matéria, pela nossa ingenuidade, pelas tentações que a matéria nos suscita, então muitas vezes nós perdemos o foco, a razão por que estamos existindo naquele plano físico. Qual é a proposta daquele cenário na qual você está incluído? Então, deveríamos ter estas reflexões, deveríamos ter esse bom senso, essa razão, né? E aí, então, gradativamente, aplicarmos o amor a Deus. Continuando, ele nos diz: e o segundo, semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Como isso é profundo, né? Como as pessoas às vezes desvirtuam. Por isso então eu tenho que ser egoísta? Eu tenho que primeiro amar a mim mesmo em vez de amar o próximo? Eu tenho que saciar as minhas necessidades para depois ajudar o próximo? Não. Mais uma vez, não, é falta de reflexão dentro da concepção divina, dentro da concepção espiritual. Então, no primeiro momento da lei, temos o reconhecimento de priorizar Deus, concorda? Pelo que foi falado. Nesse segundo momento, encontraremos como manifestar o reconhecimento ao Pai. Então, se no primeiro mandamento que nos foi apresentado é reconhecer que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, na nossa intenção, em nossos sentimentos, e quando buscarmos o conhecimento, buscar dentro desta superioridade divina que é Deus. E não para termos ascensão sobre o outro, para termos a patente de um conhecimento enquanto outros ainda não têm, longe disso. Já então nessa segunda proposta, por isso que Jesus a coloca também, é como manifestar esse reconhecimento a Deus. Por quê? Porque nós somos, vamos assim dizer, da criação divina, a parte primordial, seria a parte essencial, porque somos espíritos, né, e não matéria. E aí ele diz, né, amarás a teu próximo. Então, o que é amar ao próximo? É fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Isso sempre é uma regra que nós deveríamos aplicar no nosso relacionamento interpessoal. Toda vez que nós vamos nos relacionar, vamos ver como eu vou falar com a pessoa, o tom de voz, as palavras serem colocadas, para ver se a gente não vai se sentir ofendido, agredido, menosprezado ou coisa semelhante. Essa é uma regrinha que vai nos livrar de muitos contratempos de relacionamento. Porque nós sabemos que a comunicação
ela é algo fundamental na vida do ser humano, mas ao mesmo tempo é um complicador do relacionamento humano. Porque as pessoas entendem de um jeito, a gente espera que a outra pessoa entenda como você entende aquela situação, e as coisas nem sempre são desta forma. Por isso que a gente tem que ter muita disciplina na comunicação que fazemos com as demais pessoas. Também é a expressão da mais completa caridade, porque a caridade é diferente de filantropia. Caridade é você ser útil ao próximo. Você pode ser útil em ouvi-lo, em esclarecê-lo, em orientá-lo, em ajudá-lo nas questões materiais, se for o caso, por que não? Então, isso que é caridade, né? É amor em ação. É você saber como lidar com o próximo, sem ofendê-lo, sem menosprezá-lo. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, porque o egoísmo é a grande pedra de tropeço na nossa evolução. É o que nos faz retardar a nossa evolução. É aonde nós nos sentimos feridos, porque ao tropeçarmos pelo egoísmo, nós vamos ter um desdobramento de uma série de atitudes que vai nos afastar muitas vezes do próximo, vai ofuscar o foco a ser buscado, porque você muda o direcionamento pelo qual fomos criados. Toda a criação divina, matéria e espírito, ela tende a se expandir. O universo está se expandindo, a matéria está expandindo, o espírito não é diferente. Então, toda vez que você tenta, né, o sentido contrário, você está indo contra a lei natural, contra a ordem natural das coisas. Por isso que o egoísmo nos é tão deletério, nos faz tanto mal, porque nós estamos fora do compasso harmônico. Né? Então, o egoísmo, dentro das suas variantes, que todos nós conhecemos, mas não é as variantes que devemos nos importar, é a inversão do sentido do nosso caminhar. Em vez de caminharmos para frente, nós estamos olhando somente para si. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Essa deveria ser, né, a pedra angular que todos nós deveríamos nos apoiar. É esta a razão pela qual fomos criados, para convivermos em harmonia. Então, esta busca não será realizada de fora para dentro. São posturas que nós devemos tomar intimamente. É uma questão de educação do espírito, freando todos aqueles instintos, toda aquela animalidade, tudo aquilo que gera, né, o egoísmo, o orgulho, coisas similares, para focarmos, né, esta busca de viver em comunidade. E não haverá mais ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Parece até uma utopia, mas não é. É plausível de ser realizável. Tanto é que nos mundos felizes,
As pessoas que lá se encontram, espíritos que lá habitam, é porque entenderam esta proposta da lei, porque exercitaram a lei. Então, adquiriram, né, a possibilidade de conviver, porque é a consequência de viver em harmonia. Então, tudo isso que nós buscamos, não o temos, porque as causas que nós geramos não geram paz, concórdia, benevolência. Porque nós geramos ambição, poder, status. Então, como mudar isso? Não vai ser governo, não vai ser instituição religiosa. Vai ser a individualidade de cada um. A religião nos orienta. O governo administra os recursos para convivermos em sociedade. Mas a proposta de crescimento espiritual, isso é de foro íntimo. Jamais poderemos delegar a alguém, né, essa função. Assim, como a ti mesmo. Então, o processo de amor a si mesmo envolve reconhecimento do próprio momento evolutivo. Como isso é importante e como isso é difícil de darmos este primeiro passo. Reconhecer em que momento você está da sua evolução. Mas todo mundo se acha que está lá adiante. Todo mundo se acha que já é conhecedor de tudo, é experiente, é sábio, é inteligente, não aceitando orientações, correções. Porque toda vez que nós recebemos orientações, correções, o que acontece? Mexe com o nosso orgulho. E isso, mais uma vez, em vez de olharmos aquilo como um incentivo, um apoio, a gente fala, nossa, essa pessoa tem inveja de mim. Nossa, essa pessoa não sabe o que está falando. Olha só, quem é ela para falar isso? Quem é ela para falar isso? Né? Isso é o mais puro orgulho que você possa emitir, né? É falar esse tipo de coisa. Então, reconhecer não é denegrir a imagem, é se posicionar diante da escala evolutiva para saber qual passo seguinte deve ser dado. Então, é fundamental que nós busquemos esse reconhecimento. Disposição para promover as mudanças necessárias. Você só vai promover mudanças se você se situar, se posicionar. Eu não vou querer dirigir um avião se eu não sei andar nem de bicicleta. Né? Mas nós achamos que somos suficientemente capazes de pilotar um avião. Eu estou fazendo uma comparação porque na vida prática é assim que nós agimos, infelizmente. Impor um ritmo de mudança compatível com a capacidade de realização. Por quê? Sabe, toda vez que você fala, a partir de hoje, você já fracassou. Você já fracassou porque você quer impor um ritmo que você não é capaz de mantê-lo. Diga-se de passagem, os gordinhos na segunda-feira. Segunda-feira começa o regime. Na terça já parou. Não é verdade? A partir de hoje eu vou ser paciente. Pronto, vem os primeiros alfinetadas, você já explode. Então, você tem que impor o ritmo que você é capaz de manter. Não tenhamos pressa, mas também não vamos ficar inertes. Vamos caminhar.
a cada dia, a cada oportunidade, a cada experiência. E também, se nós errarmos, não vamos desistir. Porque às vezes o erro vai nos fazer refletir como fazer melhor para não errar novamente. Então, ter esta maturidade de saber o ritmo capaz de nossas mudanças, da nossa reforma íntima. Entender os obstáculos e provas no caminho como desafios de superação e não como motivos de desistência. Né? Tudo que surge à nossa frente, por ser novo, nos assusta, nos amedronta. Nós nos achamos incapazes de realizar, de fazer, de aprender. Mas nós não podemos nos abater e entender que nós trazemos uma inteligência, entender que nós trazemos um coração que pulsa sentimento. Então, é acreditar em você mesmo e ver aqueles obstáculos como experiências a serem vivenciadas, como oportunidades de aprendizado. Isso faz com que nós encaremos essa proposta com mais serenidade, com mais confiança nas nossas capacidades, na nossa capacidade de realização. Persistência na dificuldade. E isso nós tivemos prova ainda há pouco, né? Vamos tentar, muda o fio, põe o fio, muda o computador, traz o computador, e estamos aqui falando e vocês têm que nos ouvir. Fé na possibilidade de êxito. Fé aqui no sentido de convicção, de fidelização. Porque fé, a raiz da palavra fé vem de fidelis, de fidelização. Fidelizar. Eu só vou fidelizar aquilo que eu tenho convicção, que eu tenho certeza, que eu vou ser fiel. Daí a fidelidade. Porque a fé cega, você não tem essa fidelidade. Você emprestou um conhecimento de outro. Ah, é a família que tem essa tradição, é a minha religião que impõe essa situação. Mas quando você vivencia, você absorve, você introjeta aquele conceito, então você vai se fidelizar a ele. E aí vem a palavra fé. A ele. Confiança que nunca estará só nessa empreitada. E aí já vamos perceber a misericórdia divina nos assistindo. Aí nós vamos entender o valor da amizade, o valor do bom relacionamento, o valor de ter companheiros. E por isso que nós devemos respeitá-los, porque eles nos darão apoio e nós devemos dar apoio a estes quando necessário. E é isso que vai consolidando a união entre as pessoas. E a certeza que cedo ou tarde romperá a faixa da chegada, ou seja, seremos espíritos puros. Chegaremos ao nosso destino. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas, ou seja, é a síntese de nosso ser. Razão pela qual fomos criados, de compor na criação divina o nosso papel de harmonia e perfeição. Por isso que fomos criados, não foi para povoar o universo, não foi para enfeitar o universo. Tá certo que tem algumas pessoas que de enfeite fica meio esquisito. Mas nós aqui estamos porque trazemos a centelha divina e devemos fazer com que esta centelha se expanda, se ilumine e ilumine ao nosso derredor. Terminando, este é o ciclo virtuoso da lei de amar.
É assim que devemos entender o amor. É assim que nós devemos entender como amar a Deus, como amar ao próximo e a nós mesmos. Porque Deus, nos criou para que cheguemos a esse entendimento. Como fazer? Através do convívio com o próximo, de estarmos juntos, unidos, e não como competidores, como inimigos, como alguém que queira puxar o nosso tapete. E isso devemos fazer também para conosco mesmo, porque muitas vezes nós somos os artífices do nosso retardo evolutivo. Nós somos inimigos de nós mesmos, porque nós não nos respeitamos os nossos limites, não respeitamos a nossa condição momentânea. E nós nos autopunimos muitas vezes, quando deveríamos ter o auto-perdão, a auto-misericórdia. Porque assim nós entenderíamos, eu sou um processo em evolução. Eu não sou nada ainda perfeito. Eu estou sujeito a erro. Por que vou me punir? Por que eu vou restringir a possibilidade de andar, de caminhar? Então eu tenho que levantar-me. Por isso que Jesus falava, levanta-te. Não fique abalado, abatido. Levanta-te. Você traz a centelha divina. É pura energia que deve se expandir. Fazendo tudo isso, então nós vamos ter, através do próximo, esse amor de Deus. Com o próximo, nós vamos amar a nós mesmos, porque nós veremos no próximo um aliado, um companheiro, um irmão. E desta forma, este próximo, nós estaremos voltados ao próximo, não como inimigo, não como competidor, mas como aquela pessoa que juntos podemos fazer muito mais. Unidos, haveremos de vencer. E, assim fazendo, nós chegaremos à vontade de Deus. Chegaremos, então, fechando o ciclo virtuoso da lei de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o maior mandamento, o amor. Que assim o seja.